Tá. Tô gravando. Gilberto, esse aí já é o making off, tá? Ah, tá bom. Pode ir? Ah, estudante! Pode ir? Fala, estudante, tudo bem? Olha só, meu nome é Gilberto Augusto e a gente está aqui na semana do planejamento de estudos, isso mesmo. Se você assistiu o vídeo de ontem eu te falei os 5 pontos primordiais para você ter um excelente planejamento de estudos. E hoje eu quero abordar 2 pontos aqueles, sobre metas e tarefas. Bom, vamos lá. O que é uma meta? Isso mesmo. Meta é a quantidade de horas estudadas por dia que você pré-determinou. Isso mesmo. Isso é pré-determinado e seguido durante o ano. Não é aquele estudante que senta 2 horas e estuda até a hora que der ou até a hora que o corpo dele resistir. Não. Você precisa pré-determinar um tempo diário e seguir isso. Tudo bem? Eu vou te contar um pouquinho da minha experiência com o tempo diário de estudos, né? Quando eu iniciei meu 3º ano, meu desejo era passar na UNB. A UNB, a Universidade de Brasília, tinha uma prova um pouquinho diferente, ela é um pouquinho mais puxada, de certo ou errado, uma errada anula uma certa, enfim, eu tinha que estudar muito para passar lá. Eu lembro que eu cheguei, né, no meu diretor lá da escola e falei o seguinte, ó, me ajuda, quantas horas por dia você acha que eu devo estudar para passar na UNB? Ele falou, o UNB é muito difícil, você tem que estudar mais que todo mundo da escola, porque ela é uma prova muito mais puxada, muito mais exigente. Eu falei, caramba, mas o pessoal estudava até, sei lá, meia-noite, né, todos os dias, como é que eu vou estudar mais que isso? Mas tudo bem, se ele falou, né, o capitão mandou, eu vou ter que executar. Daí eu estipulei uma meta diária de estudos, nem chamava de meta na época, né, mas estipulei um horário de estudos diário de 12 horas, isso mesmo, eu queria estudar de 2 da tarde às 2 da madrugada, como se isso fosse possível, né? Tanto é que na primeira semana de aulas eu consegui bater essas metas de 12 horas por dia, voltando de férias, cheio de energia acumulada. Na segunda semana eu fui tentar, parecia que eu estava com dengue, corpo inteiro ruim, eu só dormia 3 horas e meia por noite, não existe organismo que resista a isso, né? Tanto é que na 3ª semana eu comecei a dormir em cima dos livros. Só que meu grande erro foi, ao invés de reconhecer que era impossível cumprir aquilo, eu descobri que o café tirava sono. Então, ao invés de reduzir um pouquinho minha carga de 12 horas de estudo por dia, eu comecei a tomar muito café. Só que não ficou só no café, porque chega uma hora que café, você que toma aí de maneira equivocada, cuidado com isso, tá? Você que toma muito café sabe, chega uma hora que café já não surte mais efeito, que a gente salta para os famosos estimulantes do sistema nervoso central, né? Pó de guaraná, cápsula de cafeína, cheguei a tomar ritalina, adrenalina em comprimido, tudo de errado que você imaginar, eu fiz simplesmente não para aumentar minha performance de aprendizado, mas para de fato ficar acordado, que é muito, muito errado. Não é assim que você escolhe suas metas. As suas metas, elas são baseadas em 2 coisinhas. Primeiro, qual vestibular você vai prestar? O quanto ele te exige de estudo? E segunda coisa, quais são os seus limites orgânicos? Se você não respeita seus limites orgânicos, se você é aquele tipo de estudante que ainda toma remédio demais para ficar acordado, pode ter certeza, em médio e longo prazo isso vai te afetar muito, atrapalhando aqui ó, a sua performance de aprendizado e na hora de uma prova você vai sair muito mal. Então, muito cuidado com isso. Legal. Então, o que é uma meta? É a quantidade de horas que você vai estudar no seu dia. Gilberto, eu estipulei uma meta de 8 horas. Legal, 8 horas de estudo, por exemplo, de 2 às 10 é interessante. Só que existe uma grande diferença de tempo bruto e tempo líquido. Isso mesmo, tempo bruto é assim, eu fico na escola para estudar de 2 às 10, 8 horas, meu tempo bruto. Mas desse tempo, quanto tempo de fato eu estudo? Você vai notar que é um pouquinho menor esse tempo. Porque você para ir no banheiro, beber água, conversar um pouquinho com seu colega, falar no celular com seu pai, lanchar uma coisa ou outra. Então acaba que você vai tirando uns minutinhos de cá e de lá. Mas é claro, o grande estudante é aquele que tenta ao máximo igualar o tempo bruto ao tempo líquido. Obviamente eles nunca serão iguais, mas quanto menos tempo você gastar lanchando, menos tempo você ficar conversando fiado com seu amigo ou no celular, mais produtivo você será no seu dia de estudos. Então, isso é meta. Tem a ver com o nível do vestibular que você vai prestar e tem a ver com seus limites orgânicos. Agora, dentro dessa meta, você vai introduzir as tarefas, que nada mais são que os professores ou as disciplinas que você vai ter no seu dia. Bom, eu monto aqui uma série de horários de estudos para os alunos. Então, a gente escolhe quais professores que a gente vai estudar naquela tarde de estudos ou quais disciplinas. Dependendo do horário de estudos, pode ser um ou outro. A dica que eu te dou é o seguinte, se você tem um tempo líquido de estudos de 6 horas, você deve pensar assim, nossa, eu tenho 6 professores de manhã, eu vou deixar 1 horinha para cada professor. Não é bem assim.
Tá? Eu não vou falar isso hoje, que vai aprofundar um pouquinho mais, vou deixar para outro vídeo. Mas basicamente, cuidado com o estudo espirro, atim, tá? O que é isso? Ele estuda um pouquinho uma matéria, aí espirra e passa para outra. Espirra, passa para outra. Não tem como você aprender nada assim. A evolução intelectual, o aprendizado, caramba, é a evolução mais lenta e gradual que existe. Não tem como fazer isso de maneira muito acelerada. Você tem que dar tempo de ler toda aquela matéria primeiro no caderno, depois ler lá no livro, fazendo várias técnicas, a leitura em Saver, em resumo por tópicos, a investigação elaborativa, uma série de técnicas. Fazer muito exercício depois, então tudo isso não dá para fazer em uma hora. Então tem que ser menos professores, tá? Cuidado com isso. Mas uma dica que eu te dou hoje a respeito de tarefas é o seguinte: você precisa se conhecer muito bem. Se você é aquele estudante que não tem uma paixão profunda por história, não adianta a primeira tarefa do seu dia, de 2 às 4, por exemplo, você estudar história. Porque após o almoço, eu estou naquele quadro fisiológico conhecido como alcalose pós-prandial, que é aquele soninho que dá logo depois do almoço, seu sangue fica um pouquinho básico. Daí você vai ficar com sono mesmo. Daí você simplesmente senta na frente do livro lá do Cláudio Vicentino de História e começa a ler. Aí, de repente dá aquele soninho e você começa a dormir. Cláudio Vicentino, História, nossa, é uma matéria maravilhosa, eu adoro, mas é sua fisiologia. Então vai lá, para ativar um pouquinho mais seu cérebro depois do almoço, é recomendável, isso não é igual para todo mundo, cuidado com isso, que você faça conta, tá? Você de fato pega uma lista de física, de matemática para de fato ativar seu cérebro. E você tem uma curva de atividade cerebral durante o dia. Basicamente assim, logo após o almoço, a sua atividade cerebral está baixa por conta da alcalose pós-prandial. Só que ela vai subindo, existe um pico lá mais ou menos 5, 5 e meia, 6 horas da tarde, isso também difere para cada pessoa, tem gente que é mais à noite, e depois isso vai caindo por conta da própria fadiga cerebral. Você vai perdendo a glicose lá no seu cérebro e vai ficando cansado mesmo. Então vai lá, você tem uma curva desse jeito aqui, ó, da sua atividade cerebral durante o dia. Então nesse momento você está muito cansado, nesse momento você está com sono. Então é claro, nesse momento e nesse momento eu não posso explorar matérias, por exemplo, que eu não gosto muito, ou matérias que vão me dar sono, porque naturalmente você já vai estar com sono. Então deixa essas matérias um pouquinho mais para esse pico de atividade cerebral. Legal? Beleza? Então olha só, meta, quantidade de horas estudadas por dia. Tem a ver com tempo líquido, tempo bruto, tem a ver com vestibular que você vai prestar e tem a ver com o que mesmo, você lembra? Com seus limites orgânicos. Você precisa respeitar isso, por favor. E depois as tarefas são os professores ou disciplinas que você vai colocar dentro dessa meta. Cuidado com o estudo espirro e escolha muito bem qual matéria você colocará em cada fase do dia, respeitando aquela curva de atividade cerebral que eu falei. Legal? Vai lá. Se isso serviu para você, eu estou muito feliz. Então acompanhe essa semana inteira que toda semana eu vou te ensinar, vai lá, como montar um excepcional planejamento de estudos. E é claro, eu gosto de trabalhar de maneira um pouquinho mais personalizada, escutar cada aluno e montar um horário de estudos para ele. Mas assim, com essa noção que eu estou te dando, você talvez consiga montar seu próprio horário de estudos e esse é meu grande objetivo, tá bom? Então, ó, um forte abraço para você e até o próximo conteúdo. Vamos!